Bom dia, amados, bom dia, bem-vindos ao nosso devocional. Deus te escolheu para o melhor desta terra. A Bíblia diz: feliz o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor verá sua casa cheia de alegria, seus filhos cheios de força, cheios de energia do Espírito Santo. Ele verá sua posteridade e celebrará a bondade do Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor. Amém. Dê uma pausa. Aleluia. Voltando, sincronizando. Bom dia, Letícia. Bom dia. Fran, bom dia. Bom dia. Aleluia. Tainara, louvado seja Deus. Aleluia. Glórias ao Rei Jesus. Amém. Nós continuamos no nosso devocional dos Salmos. Louvado seja o Senhor. Amém. Hoje o Salmo número 100. Amém? Hoje o Salmo número 100, aleluia, e eu quero já compartilhar o Salmo com você, um Salmo tão conhecido, um Salmo pequeno, 6 versos apenas, porém cheios de graça, de verdade para nós. Diz o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, aleluia, amém? É um salmo de celebração, de louvor. Há cânticos antigos que descrevem esse salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O Senhor é Deus sobre todos, sobre todas as terras. E o verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria. Você sabe que este é um imperativo da graça. Não é um mandamento para o esforço do homem, mas é um imperativo da graça. Imperativos da graça da nova aliança, Deus, ele diz para você: alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo até repete, dupla ênfase: outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Mas é um imperativo, esse imperativo da graça sempre é precedido pela capacidade de fazê-lo. Amém? O Senhor, ele primeiro te capacita e depois ele te dá o mandamento, a ordem. Primeiro você desfruta do amor e depois você ama. Amém? O Senhor enviou os discípulos e disse: aguardai em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Então primeiro você recebe o poder para dar o poder. Amém? O imperativo do Senhor, ele é precedido pela capacitação do Senhor. Assim, quando a Bíblia diz para você servir ao Senhor com alegria, é porque o Senhor é a tua alegria. Amém? O Senhor é a tua porção. O Senhor é a tua alegria. A alegria é o último estágio do reino do Espírito. O reino é justiça, paz e alegria. Quando você vive a plenitude do reino de Deus, você é uma pessoa alegre. Por isso que quando você se embriaga do vinho do Espírito Santo, você é uma pessoa alegre. Amém? E a alegria é o óleo refrigerador da vida. A Bíblia diz que aquele que amou a justiça e odiou a iniquidade recebe o óleo da alegria. Há uma unção de Deus, há um óleo refrigerador para as nossas emoções, para os problemas da vida, é alegria. O Senhor não te dá uma máscara para vestir, para você sorrir como aqueles atores de teatro. Né? Você não tem que pôr uma máscara para ficar constantemente sorrindo. Nada disso. Máscaras prendem você. O Senhor te dá alegria real. O Senhor te dá a presença do Espírito Santo que te enche de alegria. Porque o reino do Espírito é um reino de alegria. Amém? A alegria é tão poderosa na palavra de Deus. A alegria é a recompensa do vencedor. Sabia disso? A recompensa do vencedor. Jesus, quando conta a parábola dos talentos, lembra que um enterrou o talento e ele é reprovado pelo Senhor. O Senhor diz: servo mau e negligente, foste infiel no pouco, então você não entra no gozo do reino. Mas aqueles que foram aprovados, o Senhor disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. A palavra gozo é alegria. Entra na alegria do teu Senhor. Então a recompensa do vencedor é a alegria do Senhor. Aleluia, amém?
Então você terá alegria abundante, alegria extravagante, alegria completa na presença do Senhor. Essa vai ser a nossa maior recompensa nos céus. E eu creio que é por isso que nós o adoraremos eternamente. A alegria do Senhor, a revelação do Santo, do Santo, do Santo, cada vez mais vai tirar gritos, júbilos de alegria do nosso coração, e assim o adoraremos para sempre, como aqueles seres que estão diante do trono de Deus. Então sirva ao Senhor com alegria. Na lei, você não está debaixo da lei, mas para elucidar para você, o Senhor diz assim, porque vocês não me serviram com alegria, então agora eu entrego vocês aos inimigos, e vocês ficarão aflitos, vocês serão entristecidos. Então eles rejeitaram viver em alegria e por isso caíram no juízo da tristeza. Na nova aliança, Cristo levou todas as nossas maldições, todos os juízos sobre si na cruz. Você é livre da consequência da lei. Mas um princípio é real. Quem não se alegra no Senhor não tem força. A força vem quando você é capaz de se alegrar no Senhor. Induza, sim, o seu pensamento, o seu coração na alegria do Senhor. Você faz isso normalmente ministrando ao Senhor, louvando ao Senhor. Amém? Quando a tristeza bate você, quando as decepções vêm, quando você sente seu coração entristecer, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você tem que tomar algo da palavra de Deus. Você tem que exercitar o seu espírito, tem que orar no espírito, cantar no espírito. Um dos meios mais fáceis de você promover, né, essa ebulição no seu interior é louvando ao Senhor. Esse salmo é um salmo de louvor ao Senhor. Realmente colocando uma música que te agrada ao coração, que celebra a vitória do Senhor, que exalta o Senhor, não músicas que alimentam a sua tristeza, né? Tem músicas melancólicas, músicas cuja origem só foi da cabeça, da mente de alguém. Não, você tem que ter hinos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso vai ativar o seu espírito, amém? Ativar, ou orar em línguas o máximo que você puder. Você vai perceber que depois de uns 20 minutos orando em línguas, não é mesmo, ocupado com outras coisas, você percebe a força do Espírito Santo. Aleluia, a força é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Então, a força, o poder está associada à alegria do Senhor. Sirva o Senhor com alegria. Se não houver alegria naquilo que você está fazendo, alguma coisa está errada. Você está tomando um banho de meia, ok? Você está tomando um banho vestido, alguma coisa está errada. Você tem que parar e buscar a mente do Espírito para compreender por que você vive triste. Porque o reino de Deus não é tristeza, o reino de Deus é alegria. Amém? Então, alegria não é algo que você tem esporadicamente, assim como a paz. Ah, hoje eu tenho paz, hoje eu não tenho. Eu sou alegre hoje sou muito triste, alegre, triste, triste, alegre. Não, não. Essas variações pertencem à alma. O seu espírito, ele é constantemente alegre. Amém? Então, a alegria do Senhor está dentro de você e ela é a sua força. Nós podemos associar, segundo a palavra, então, a força com a alegria com a força, que é o poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso envolve a alegria, amém? A alegria do Espírito Santo. Verso 3, o salmista diz, sabei que o Senhor é Deus. Então veja que alegria existe porque eu sei que Deus é o Senhor, ou o Senhor é Deus. Então Elohim é Yahvé, Yahvé, o Deus que se revela como o Deus íntimo, Deus da aliança, ele é o Criador, ele é o que estabelece todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, para ele, são todas as coisas. Jesus é o Deus Criador. No princípio, Deus criou. O princípio é Cristo Jesus. Amém? Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho de seu pastoreio. Que profundo esse verso. Foi ele quem nos fez. Você é o que é, como é, porque Deus o fez assim. Não foi o pai, não foi a mãe que te fez, foi Deus que te fez. O Salmo 139, Davi também fala sobre o Deus que nos teceu, entreteceu, como aquela
mulher que fazia tecelagem, né, que faz a tecelagem, os desenhos, os fios moldados. Você, eu, nós fomos entretecidos por Deus. Deus criou o homem do pó da terra, criou do jeito que ele quis, no formato que ele quis, e soprou-lhe fôlego de vida. Amém? Então você é feitura de Deus, e dele somos. Você, na nova aliança, foi comprado pelo sangue de Jesus. Deus nos comprou. A Bíblia diz que nós pertencemos a Deus. Legalmente, o sangue de Jesus foi o preço para nos resgatar. Resgatar significa comprar de. Comprar, o resgate de Jesus nos livrou de toda a maldição da lei, de toda a condenação eterna. Nós somos completamente dele. Amém? Então sua mão não é sua mão, mas pertence ao Senhor. Seus olhos não são seus, pertence ao Senhor. Que o Senhor nos dê revelação de que somos dele. Somos guardados no seu amor, protegidos da sua graça. Amém? O Senhor cuida de nós, nada nos faltará, porque nós somos dele. E aí diz o salmista, somos o povo de Deus, ou seja, somos da espécie de Deus, somos patrícios de Deus. Nós somos como ele é, da mesma espécie, aleluia. Do mesmo Espírito de Deus é o nosso Espírito. O Espírito de Deus está em nós e se misturou no nosso Espírito. Há um só Espírito. Há um só Senhor, diz a Bíblia. Há um só Deus. Nós somos um com ele. E rebanho do seu pastoreio. O salmista sempre se vê porque ele foi um pastor de ovelhas e sabia cuidar das ovelhas. E ele diz que nós somos essas ovelhas do pastoreio. O pastor é aquele que alimenta, é aquele que protege, é aquele que nutre a ovelha. Jesus é esse, o bom pastor. Ele mesmo disse, eu sou o bom pastor, que te conduza aos pastos de fartura, às águas de descanso. E é isso que o Senhor tem para você, em nome de Jesus, nesse dia. Fartura, descanso, paz, aleluia, em nome de Jesus. Entrai por suas... Perdão, o verso 3 diz, aliás, é o 4 mesmo. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Nós tomamos esse verso para ensinar como você pode perceber naquilo que flui do espírito, da alma e do corpo. Aqui está uma sequência que a Bíblia mostra sobre como você acessar de fato a presença, sala do trono. Aqui o salmista fala, você entra com ações de graça. Você sabe que o protocolo do trono são as ações de graça, a gratidão no coração. Se você quer abrir as portas que te conduzem ao trono do favor de Deus, comece agradecendo. Ações de graça falam do louvor pelas coisas que Deus tem feito, pelos seus grandes feitos, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele promete. Amém? Ações de graça. Não murmuração, não tristeza, mas ações de graça. Eu louvo o Senhor pela minha vida, eu louvo o Senhor pelo que eu tenho, eu não vivo debaixo de comparação. Não se compare, isso vai entristecer você. Sempre haverá alguém acima de você e outro abaixo de você. Amém? Sempre haverá. Então a sua única comparação é com Jesus, amém? Você é moldado nele. Então você tem que olhar para Jesus. Se você tem que se comparar com alguém, compare-se com ele. Ele é a sua referência, amém? E ele vai te trazer paz, tranquilidade, porque à medida que você olha para Jesus, a sua fé é fortalecida. É a maneira de você correr a carreira proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Amém? Ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Lembra como era a estrutura do templo e do tabernáculo? Havia um lugar, o mais exterior, onde as pessoas ficavam, eram visíveis, os objetos que estavam ali, o átrio. O átrio, depois tinha uma cortina e havia um lugar chamado Santo Lugar, depois outra cortina e um lugar chamado Santo dos Santos. O Santo dos Santos aponta para o seu espírito, o Santo Lugar aponta para a sua alma e o átrio aponta para o seu corpo. O corpo é o exterior, a alma é algo intermediário e o ser interior é o seu Espírito Santo dos Santos. Então o salmista conhecia a presença de Deus e ele
nos ensina aqui, né? Você começa com ações de graças. À medida que você agradece ao Senhor, isso te leva a níveis mais profundos da percepção da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus, da luz do Espírito Santo. Então, imagine você dando ações de graças, né, nesse tabernáculo, ok? No tabernáculo ou templo. Então você está no átrio. Você está no átrio dando graças a Deus. Você está agradecendo ao Senhor por esse dia, agradecendo ao Senhor por este ano, agradecendo ao Senhor pelo ano que virá, agradecendo ao Senhor mesmo em meio à dor, agradecendo ao Senhor no meio de aflições, de dificuldades, agradecendo porque o Senhor é bom, porque o Senhor, como diz os Salmos, né, no verso seguinte diz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Então o salmista normalmente associa três grandes verdades do que Deus é e do que Deus faz. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, que significa a graça de Deus. A palavra aqui recebe, essa palavra foi traduzida, né, como graça do Novo Testamento para o Velho Testamento. Quando eles encontraram a palavra graça no Novo Testamento, eles colocaram recebe no hebraico. Então, é graça de Deus. A sua graça é eterna, dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. A fidelidade de Deus, que é baseada na verdade do Senhor. Então, o Senhor é bom, a sua graça, a sua verdade, a sua fidelidade estão sobre a sua vida. Louve ao Senhor por isso, porque Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele fará. Porque Ele é gracioso, porque Ele vai te dar isso gratuitamente. Não tem nada a ver com o seu desempenho, mas tudo a ver com aquilo que você crê. Amém? Isso é misericórdia. E ela é presente, ela é constante, ela é estável, ela não varia, ela não muda. Deus não acorda hoje de manhã e de repente Ele pensa se está a seu favor ou não. Ele sempre está a seu favor. Deus sempre dispõe a graça, porque o trono é um trono de graça. Amém? Verdade e justiça são a base do trono do Senhor. E Ele é bom. Bondade significa que tudo que Ele faz com um propósito. Tudo. E a bondade de Deus está associada a todas as suas obras, porque Deus não pode se separar daquilo que Ele diz e faz. Amém? Então, tudo é bom. Ele é bom. E à medida que Ele intervém na sua vida, a bondade é manifestada. A bondade se expressa. Assim, creia nisso. Celebre essas verdades. Deus é bom, a sua graça não tem fim. Ele é um Deus fiel e verdadeiro. E por isso você pode celebrar com alegria. Mas, veja, à medida que você dá ações de graças, que você dá ao Senhor, né, o reconhecimento que lhe é devido, você cruza o primeiro véu. Na experiência, na prática, você vai sentir exatamente isso. Você começa a dar graças a Deus. Oh, Senhor, obrigado. Canta um hino e começa a cantar. Você está ainda atribulado, aflito, você está entristecido, mas você persiste em fazer isso. Então o Espírito Santo vai te conduzindo até a experiência mais profunda, sempre. Amém? É a experiência do Santo dos Santos. Então, quando você estiver dando graças, você vai ver que você é levado ao Santo dos Santos. Então a sua alma, quando cruza do primeiro véu, antes você está preocupado com você ainda está pensando nas contas a pagar, você está dando graças a Deus, mas está muito distraído. Mas de repente é como se tivesse uma cortina que se abre, literalmente uma porta, é um rompimento. Ok? Pum, e você cruza para um outro nível. Você percebe que a paz permeia você, suas emoções se aquietam. Você percebe que há uma atmosfera onde o louvor realmente está brotando do seu coração. Você começa a focar na luz de Deus. Você vê através da luz do Espírito, porque você está num outro ambiente espiritual. Amém? Você atingiu um nível diferente. A sua oração sobe como um cheiro, incenso agradável a Deus. Você está nessa experiência do santo lugar. Mas existe algo mais profundo.
Existe uma riqueza mais profunda, os tesouros estão enterrados. Amém? Em Cristo Jesus. E aí você continua, amém, louvando o Senhor, você louva o Senhor, porque Deus é bom, porque a sua graça é eterna, porque Ele é fiel e verdadeiro. Amém? Você louva o Senhor, você está louvando o Senhor por causa dessas coisas. Ah, pastor, eu não sei cantar. Realmente a música ajuda muito. Mas apenas fale, declare então. Amém? Comece a declarar essas verdades. E aí o que acontece é essa experiência que o Salmo 100 diz. Você vai chegar na sala do trono, o Santo dos Santos. Ali você rende graças e bendiz a Deus. É a experiência mais profunda, é quando o seu foco sai de você e ele toca no Senhor. Amém? No Senhor. Eu vou elucidar isso para você também na experiência de Ana. Lembra de Ana, uma das esposas, de Samuel, de Elcana, perdão. E Elcana tinha duas esposas. E uma era Ana e outra era Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. E uma mulher sem filhos naquela época era considerada amaldiçoada, entristecida, envergonhada, todos esses sentimentos de reprovação e desprezo, de juízo de Deus, etc. E ela não se alegrava, ela não comia, ela era abatida. E Penina, ainda para aumentar a dor de Ana, a espizinhava, criticava, zombava dela, porque ela dava filhos. E Elcana amava muito Ana. E ele chega a dizer, eu não sou melhor do que 10 filhos, aleluia. Esse é um homem com uma identidade bem firme, aleluia. Bem, e eles iam à casa do Senhor, subiam a Siló, onde estava o tabernáculo, para adorar a Deus anualmente. E um dia Ana está orando com tanta intensidade da alma, com tanta aflição no coração, que não lhe saía a palavra articulada. Havia o sacerdote ali, Eli, que achou que ela estava bêbada, porque a aflição e os lábios dela se moviam sem palavra. Então ele achou que estava bêbada. Ela disse, não, Senhor, eu não estou bêbada, estou aflita. Bem, Eli reconhece e abençoa ela. Mas na experiência de Ana, falando dessa sequência do Salmo 100, Ana, quando começa a orar, ela está mais ou menos dizendo assim, Senhor, me dá um filho. Senhor, o Senhor vê a aflição que eu estou passando. Senhor, Penina, ela vive caçoando de mim. Senhor, por que eu sou assim? Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, mas eu preciso. Senhor, mas por favor, me abençoa. Senhor, me dá alegria. Senhor, por favor, eu preciso de um filho. Me dá um filho. Senhor, tira essa vergonha. Eu. Ela está na experiência do seus problemas. Você deve apresentar os seus problemas ao Senhor. Está escrito que você deve fazer isso com ações de graça, sempre as suas orações reconhecidas, seus pedidos reconhecidos diante de Deus. Mas note que Ana continuou orando. E essa experiência que eu estou falando para você, Ana continuou pedindo. De repente, ela já não pronuncia palavras, ela só está balbuciando nos lábios, só movimentando os lábios, porque uma experiência aconteceu. Algo aconteceu. Ela cruzou o primeiro véu, certamente. E ela não parou de orar. É por isso que eu digo, não pare de louvar, não pare de orar, não pare. E aí, de repente, ela diz assim, Senhor, se tu me deres um filho, eu consagro ele a ti para sempre. Ela consagrou, então, o filho que ela esperava ter ao Senhor. Quando ela fez isso, ela encontrou o propósito de Deus. Deus é bom. Bom, eu disse, é sempre algo que cumpre o propósito. Sempre será a melhor coisa na sua vida. Então, quando ela cruza o Santo dos Santos, ela entra no Santo dos Santos, o que prevalece ali não é o eu, é o ele. Amém? Rendei-lhe graças, bendiga-lhe o nome dele. É a pessoa do Senhor. Então ela encontrou a mente de Deus. E é isso que ocorre na nossa experiência quando você não desiste de orar. Quando você permanece até romper o primeiro e o segundo véu. Compreende? Então aí você vai perceber o propósito de Deus. E quando ela percebeu o propósito, ela saiu do Senhor, me dá para mim a satisfação, para Deus, cumpra a tua vontade. Aleluia. Isso é impressionante, hein? E na hora que ela fez isso,
A Bíblia diz que mudou-lhe o semblante, que ela saiu dali alegre. E aí ela teve um filho. Amém, amém. Então, Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Deus queria um homem para mudar eras. Samuel foi esse menino. Ele foi consagrado desde o ventre, um nazireu, um homem que estabeleceu a monarquia, que ungiu o Davi, que julgou a Israel, foi um profeta, um sacerdote. Que grande homem que foi Samuel. Nenhum dia, a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras jamais caiu. Deus confirmou tudo que ele falou. Tudo que ele falou, Deus confirmou. Foi um grande homem, realmente ungido pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele nasceu de uma dor. Ele nasceu de uma mulher que não abriu mão de algo que ela queria, mas porque ela foi perseverante em orar, ela cruzou até o lugar onde a vontade de Deus foi revelada. E ao entender o propósito de Deus, quando alinhou terra e céu, quando houve esse alinhamento, essa concordância divina, uau, nasceu-lhe o menino Samuel. Amém? Depois ela teve muitos e muitos filhos. Glórias a Deus por isso. Amém? Amém? Que o Senhor te leve a essa experiência do Salmo 100. Porque o Senhor é bom, porque a sua graça dura para sempre, porque Ele é fiel e verdadeiro. Exalte, amém, ao Senhor com essas palavras, que você vai ter essa experiência de entrar no lugar aonde a mente de Deus é revelada para você, aonde você começa a compreender coisas que antes não compreendia, aonde você profetiza e você vai ver as suas palavras fluindo além da sua formulação mental, além do protocolo da religião, da máscara do sorriso, você vai ter verdadeira alegria que brota do coração, amém, não das suas emoções. Você vai experimentar isso, amém? Pratique isso, isso faz parte da academia do Espírito. Para nós, esse salmo é um salmo precioso nisso. Entrar, então, com ações de graças, amém? Celebrai ao Senhor, declarai que Ele é bom, fazei-lhe conhecidos seus feitos, manifestos sejam, amém? Diante dos que te ouvem, os feitos de Deus com gratidão. E você vai perceber a mente de Deus. Aleluia. E você vai ter aquilo que você espera muito mais abundantemente além. Amém? Porque essa é a medida de Deus. Abraço carinhoso nesse dia 27. Amém? Na semana da virada. Amém? Nós estamos na semana da virada. No nome de Jesus, celebrando o Senhor, que seja um dia cheio da graça do Senhor, aonde o Deus que é bom, que tem sua graça infinita, que é fiel e verdadeiro, cumpra na sua vida segundo a sua boa vontade. Em nome de Jesus, assim eu te abençoo. Abraço carinhoso, Fran, amém, Dilnei, professor Dilnei, Rafael, Chris Brocker, é isso? Amém. Olá, Adão Mendes, Tainara, abraço carinhoso a todos vocês, até amanhã, em nome de Jesus, amém, amém.